Pronto, pessoal, agora em definitivo, Que legal. vamos começar mais um dos meetups aqui da Impulso Network. Para quem não conhece, para quem está vindo de fora, a Impulso é um ecossistema de tecnologia que reúne cerca de 11 mil profissionais. E todas as terças à noite, às 20 horas, e às quintas, às 16 horas, a gente se reúne, traz alguém para poder bater um papo e as pessoas podem interagir. E hoje a gente vai estar falando, né, como identificar bons investimentos. A gente trouxe o Douglas Roman e o Fernando Pisa, da Avel Investimentos, para poder estar falando com a gente. Então, acertado antes, eles vão dividir as apresentações em blocos e vão abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, podem perguntar no chat, a gente vai estar coletando essas informações e repassando para eles, ou no momento oportuno, vocês podem desmutar o microfone e perguntar direto. Então, eu queria agradecer a presença de vocês que já estão aí, agradecer a presença dos convidados, e, se possível, se vocês puderem fazer uma apresentação de quem são vocês e da empresa antes de começar a apresentação, eu agradeço. Tá com... Claro, claro. Fábio, obrigado pela oportunidade também. Tá? O João não está presente ainda, mas foi uma das pessoas que intermediou essa oportunidade de nos estar apresentando um pouquinho mais sobre o mercado financeiro em si, tá? E um pouquinho mais sobre a gente, principalmente sobre a nossa empresa, tá? Eu sou Douglas Roman, sou formado em psicologia, até um pouco diferente do mercado financeiro, porém eu tenho especialização em neurociência e neuromarketing, então eu já venho do mercado financeiro, já vai fazer mais ou menos uns 4 anos, trabalhando já diversos cases, diversos investimentos também, ajudando pessoas a investirem melhor. Tá? Então essa é a nossa principal função e principalmente hoje nós queremos apresentar um pouquinho mais sobre a empresa na qual nós somos credenciados, a XP Corretora, que é uma das instituições financeiras, uma das maiores instituições financeiras da América Latina, o que nos traz principalmente uma solidez para trabalhar, tá? E um pouquinho do que a gente vai apresentar nos blocos seguintes, tá? Eu vou apresentar um pouquinho o Fernando e ele vai se apresentar, tá? O Fernando Pisa é um dos sócios aqui da Avel Investimentos. Nosso escritório fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nós possuímos um modelo de atendimento basicamente totalmente digital, que a gente possa estar trabalhando e ajudando pessoas a investir melhor tanto no Brasil quanto no exterior também, trazendo muito mais flexibilidade a esse mundo, tá? Fernando, vou deixar para você apresentar um pouquinho também. Tá legal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença aí de todo mundo. Esses dias a gente está sempre falando sobre ativos financeiros, né? Renda fixa, renda variável. Mas o ativo mais valioso aí que a gente tem é o nosso tempo, né? Esse a gente não consegue recuperar aí de jeito nenhum. Então, se vocês estão aqui é porque vocês consideram aí que tem uma troca importante, interessante para fazer e a gente é entusiasta assim desse mercado, então para a gente também é um prazer estar aqui. Bom, como o Douglas apresentou, eu sou um dos sócios aqui da Avel, eu tenho uma trajetória no mercado financeiro desde 2006, então começando pela XP, quando a XP ainda era um escritório de investimento, passando pela XP ter se transformado numa corretora, eu fui gerente de escritório já, gerente de expansão da própria XP, então já tive à frente de operações grandes aí de assessoria de investimento. E algo a mais, assim, eu também tenho especialização na questão de planejamento financeiro. Então, ter um olhar global sobre os investimentos, não pensar apenas produto por produto, mas conseguir ter uma visão global assim, sobre o patrimônio familiar como um todo. Então, não basta eu saber só o que é uma ação, o que é uma renda fixa, mas quem já passou, por exemplo, na família de casos de sucessão familiar, assim, de herança, então sabe que tem alguns recursos dentro do mercado financeiro que é importante e eu vou acabar comentando algumas coisinhas aqui ao longo da nossa apresentação hoje. Tá, pessoal, eu vou compartilhar agora a minha tela para apresentar um pouquinho sobre os big numbers da empresa na qual nós somos credenciados, a XP Corretora, para principalmente vocês entenderem o racional, porque nós concretizamos esse sonho nosso
de montar esse escritório e por que nós escolhemos a XP, tá? Só relembrando para quem está assistindo e para quem vai assistir ainda, tá? Nós queremos apenas mostrar para vocês o porquê que nós escolhemos a XP. Mas é bem importante, em qualquer corretor que vocês estejam, é importante que vocês estejam seguros e que vocês estejam realmente fazendo a escolha certa, tá? Então, independente de qual instituição financeira que vocês escolheram, tá ok, é isso aí que é o mais importante, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo Sim, enxergar a tela, tá perfeito? Tá todo mundo conseguindo ver? Tudo certo. Sim. Tá. Como nós citamos, a XP foi fundada em 2001. O grupo hoje XP, ela tem mais ou menos 1.800 funcionários. Ela foi fundada em Porto Alegre, até exatamente no prédio do outro lado da rua, na qual é o nosso escritório hoje. Tá? Então, ela tem sede em grandes polos comerciais, São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova York, Londres e Genebra. Hoje já ela é uma das maiores instituições financeiras da América Latina, com automaticamente mais 250 bilhões em ativos sob custódia, tá? E chegando com uma previsão e uma meta de chegar a 1 trilhão até 2020, tá? O porquê que nós escolhemos a XP? Principalmente por ela ser referência no mercado financeiro ao todo e por ela possuir uma plataforma aberta de conteúdo para todo mundo conseguir investir, tá? Independente do seu capital e independente do seu conhecimento, tá? Então, hoje nós temos mais de 1 milhão de clientes ativos, é o número 1 em volume diário de negociação em ações e opções listadas no Brasil e tem um grupo bem sólido capitalizado, tá? Bom, mais de 18 anos de experiência, como citei, mais de 1.800 funcionários. E aqui é um ponto que eu gosto de comentar e que vem de muitas questões do pessoal fala, tá? Sobre principalmente a XP e sobre o grupo que a XP se encontra, tá? Então a XP ela vem adquirindo ao longo do tempo, se estruturando e se solidificando e se tornando referência no mercado financeiro. Então ela vem adquirindo algumas corretoras para que realmente ela possa atender qualquer tipo de público, tá? Como vocês sabem, a XP ela tem a Clear, tem a Rico e tem a XP Investimentos. A Clear é para aquele pessoal mais trader, com uma proposta de taxa zero para investimento. Então é aquele pessoal que costuma fazer um day trade, um swing trade, que costuma realmente já ter as informações, já ter o conhecimento e aplicar isso direto na prática, tá? Bom, a Rico, ela já é uma corretora intermediária, ela fica entre a Clear e a XP Investimentos, com uma proposta de um perfil de investidor mais que a gente chama de varejo, que ela tem um modelo de assessoria muito mais passiva, tá? E ela tem como proposta o investidor que já costuma e gosta de fazer mais por conta, tá? E que assume a sua conta em risco, tá? E a XP, ela se classificou como um modelo de atendimento mais sofisticado, mais private, a gente pode dizer, com clientes normalmente acima de 300 mil de patrimônio, com uma plataforma mais sofisticada, com uma tecnologia mais sofisticada para atender esse perfil de investidor, tá? Mas a gente sempre deixa ressaltado que, independente se você tem ou não patrimônio suficiente, ou se você vai se enquadrar na XP Investimentos, ou na Rico, ou na Clear. Então, a gente transforma essa nossa assessoria de uma forma bem democrática. Então, a gente atende hoje clientes que têm 10 mil de patrimônio e 10, 20 milhões de patrimônio também, da mesma forma, tá? Então, isso a gente quer deixar bem claro, tá? E ela vem se solidificando ao longo do tempo e adquirindo mais e mais opções também de investidores e plataformas e empresas também, tá? E para a gente alocar agora no segundo bloco, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta mais específica sobre a XP,
Algo mais direcionado? Alguém? Não. Tá tranquilo? Eu esperei uma pergunta, mas eu estava Tem esperando o uma Arthur. O Arthur. Arthur escreveu que tem. boa. Diga aí, Arthur, Vamos ver pode se a pergunta perguntar que eu também, deixei né? ali com o pessoal, vamos ver se é a pergunta que eu deixei esperando. Vamos ver. Fala, Arthur. Acho que está escrevendo ali. Beleza, não tem pressa. Tem a opção do áudio também, viu, Arthur? Quem te super incentiva vocês mesmo perguntarem. Exatamente. A gente está aqui só facilitando o processo. Eu estou aqui só aprendendo. Essa parte a gente não conta, tá? Não, mas é muito legal. A gente aprende como assessores diariamente com os nossos investidores, né? Porque esse mercado é muito dinâmico e é muito bom adquirir conhecimento, né? E essa é uma das propostas de nós estarmos fazendo esse meetup. Sobre as taxas da XP ou do grupo ali em si? Bacana, tá? Assim, eu vou ser bem superficial, tá? A Clear, ela tem como propósito taxa zero, realmente taxa zero e não tem taxa de corretagem, investir em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, como vocês sabem, tanto a XP quanto a Rico, quanto a Clear, ela não cobra para investir, apenas tem as taxas de administração que são normais dos fundos de investimentos. Tanto na Clear, quanto na Rico, quanto na XP, não há cobrado taxas de investimento para fundos imobiliários também. E renda fixa também, tá? Não há taxa de custódia. A XP ela não cobra nenhum valor sobre o valor que você mantém em saldo na sua conta corrente da XP, tá? Porém, a taxa de corretagem da Rico e da XP são diferentes. A Rico, ela tem uma taxa de corretagem para investir em ações, opções, derivativos, diferente da XP, tá? Então, você pode estar adquirindo algum pacote e você vai conseguir um desconto, ou você consegue fazer esses investimentos em ações ou derivativos com valor nominal que a Rico e a XP tem. Se você quer concluir alguma coisa, Fernando, acho que é isso, né? Não, acho que é isso. A minha função aqui é dar um passo atrás agora e falar sobre a base, assim, do que a gente tem que saber antes de começar a investir mesmo. E acho que vai ser bem legal aí. Tá. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu deixei uma pergunta que eu acho que ninguém perguntou em relação à compra do Banco Itaú com a XP. Tá, essa é uma pergunta que normalmente nos é feita. E muita gente acaba dizendo que a XP vai se tornar um banco. Tá? E isso é uma pergunta que é recorrente. A XP ela tem como propósito se tornar um banco, mas não com emissão de crédito, que é onde que as instituições financeiras bancárias normalmente elas se remuneram, onde que elas realmente ganham dinheiro. A XP ela não tem essa proposta. E ela é bem oposta aos bancos tradicionais. Hoje ela se tornará um banco com a proposta de ter produtos bancários mais sofisticados para que conseguir realmente remunerar os investidores, não eles mesmos, tá? Então ela foi adquirida 49% do Itaú Unibanco. O Itaú comprou uma fatia de 49% e pagou muito caro por isso, porque eles viram que realmente nós estávamos tirando muitos clientes do Itaú. Eles, opa, peraí, não vamos perder tanto, e realmente adquiriram uma parcela da XP, porém nós se mantemos totalmente independente, até como vocês sabem, teve semana passada o maior evento de investimentos do mundo em São Paulo, a Expert 2019, onde eu vou colocar em um link, depois vou passar para a Thaís, com o pessoal, para colocar também no YouTube, as principais palestras que teve com o ministro Paulo Guedes, com alguns gestores de fundos de investimento. Tá? Então, acho que vai ser bem bacana para vocês adquirirem esse conhecimento também. Tá? A gente está bem otimista por esse lado do Brasil. Tá? Breno, podemos passar para o próximo bloco? O que vocês acham?
Posso perguntar uma coisa só? Claro, Igor. Tá. Do grupo da XP ali, tanto a Clear quanto a Ripple quanto a própria XP, existe a intenção de migrar alguma coisa para o setor de criptoativos, de criptomoedas ou alguma coisa do tipo? Ou vocês já trabalham com isso ou não trabalham? Legal. Assim, ó, hoje o nosso escritório ele é conectado à XP Investimentos, então é o braço de atendimento exclusivo aí do Grupo XP. O Grupo XP ele tem algumas iniciativas assim em termos de fintechs, então hoje tem ali uma iniciativa que é a XDEX, que ele se propõe a ser uma bolsa de negociação de criptomoedas. Dá para dizer que ainda está engatinhando, ainda está fomentando. Tem um pessoal que a gente conhece lá que trabalha nessa parte assim de fomentar e principalmente na parte educacional ainda. A gente acredita que é um mercado bem incipiente, ele ainda não é regulado pela CVM, por exemplo, né? E a tendência é que não seja nunca mesmo, tem a regulação, mas a gente está de olho aí. Bem, mais alguma dúvida? Eu queria a gente começar a falar um pouquinho sobre as expectativas de mercado. O que tu acha, Fernando? Pode ser? Bora, vamos lá. Bora lá. Então, como eu comentei, eu quero dar um passo atrás. Pode parecer um pouco contraditório assim, a gente ser assessor e gostar de que cada um saiba fazer por conta, mas é isso que eu acredito. Eu acredito muito na educação financeira e de que cada um consiga, por conta própria, entender o mercado e tomar suas próprias atitudes, decisões em respeito dos investimentos. E para isso, é claro que é mais sedutor eu querer saber qual é a próxima ação que vai subir 100%, a próxima ação que vai subir 200%, mas eu preciso necessariamente dar um passo atrás e consolidar, ou pelo menos deixar todo mundo na mesma página a respeito assim, de economia e dessas siglas que todo mundo fala aí, que para alguns talvez seja super simples, mas que vale a pena dar uma frisada aí a respeito de CDI, Selic, IPCA e como que isso afeta os nossos investimentos todos os dias. E a gente está passando por um momento bem especial aí do mercado brasileiro. Obrigado, Douglas. Pessoal, é o seguinte, ó, toda segunda-feira de manhã, às 8h30 da manhã, o Banco Central ele emite um relatório que é o relatório Focus. Imagino que alguns de vocês talvez já tenham escutado falar sobre o relatório Focus, outros talvez não. Ele é um relatório que ele é uma pesquisa de mercado. É feita uma pesquisa todo final de semana com os principais agentes aí de mercados, analistas de bancos e grandes instituições financeiras, aonde é perguntado para eles o seguinte: quanto você acha que vai estar o IPCA no final do ano? Quanto você acha que vai ser o crescimento do PIB do Brasil no ano de 2019? Quanto que você acha que vai estar a taxa Selic no final desse ano? Aqui eu quero ser bem simples, tá? Eu quero pegar apenas dois desses indicadores, que é o IPCA e a Selic, porque eles afetam diretamente os nossos investimentos e a gente, mesmo que de maneira superficial, a gente precisa entender isso. Então, primeiro, o IPCA. O que é o IPCA? Ele é o principal indicador de inflação, ele é o índice de preços ao consumidor amplo, e hoje a expectativa é que no final do ano ele esteja aí em 3,8% ao ano. Então, de maneira bem simples, se no início do ano eu tenho R$100 e eu vou lá e compro uma camisa por R$100, ao final do ano eu vou comprar essa mesma camisa e ela vai estar custando R$103,80. Certo? Então, é simples assim. Agora eu vou para o segundo indicador, taxa Selic. A taxa Selic, ela é a taxa de juros aí da economia brasileira, né, definida pelo Comitê de Política Monetária, e ela é
o custo do dinheiro na economia. Então, grosso modo, eu posso dizer que se eu vou vou emprestar dinheiro para o governo, né, o governo vai me pagar essa taxa de juros. Então, hoje a taxa Selic está 6,5%. Isso significa dizer que ela é o grande parâmetro para os investimentos de renda fixa da economia. Ou seja, eu vou pegar o exemplo agora da previsão para o final do ano, que é de 5,5% a previsão da taxa Selic para o final de 2019. Então, para o mesmo exemplo lá da camisa, eu posso escolher comprar a camisa ou eu posso escolher investir, colocar lá no Tesouro Direto ou em algum outro fundo de renda fixa que renda aí a taxa Selic. Eu vou lá no início do ano, invisto R$100, ao final do ano eu vou ter R$ 105,50. Certo? Então, assim, eu vou pensar, bom, então meu dinheiro rendeu R$ 5,50, né? Rendeu R$ 5,50. Mas, assim, o ganho real, será que foi R$ 5,50? Na verdade, o ganho real é a diferença da taxa Selic para a inflação, ou seja, eu vou ter R$ 105,50 ao final do ano, mas os preços da economia subiram, então meu ganho real foi menos do que R$ 2,00, ou seja, menos de 2%. Aqui, vamos ver, legal falar do CDI, acompanha a taxa Selic, que é o que parece investimentos atrelado à inflação. Legal, então é exatamente isso. Hoje, quando a gente investe em algum título de renda... aos juros, eu me corrigi ali embaixo, tá? Desculpa. Legal. Então, assim, hoje, quando a gente investe em renda fixa, muitas vezes a gente tem um percentual do CDI. O que é esse percentual do CDI? O percentual do CDI, na verdade, ele equivale, né, grosso modo falando, à taxa Selic. Então, se eu tenho um título que rende 100% do CDI, leia-se que esse título ele rende hoje 6,5% ao ano, e a expectativa de mercado é que isso caia para 5,50% ao final desse ano. Então, mesmo que eu tenha um título que rende 100% do CDI, talvez isso esteja me rendendo cada vez menos, justamente pelo cenário, e agora eu estou falando cenário macro, de queda de taxa de juros. Talvez esteja aqui muito no economês ainda, mas é uma base que ela é super importante. Tudo na economia ela tem como balizador essa taxa Selic. Por exemplo, o empresário, na decisão de investir no seu próprio negócio ou não, ele olha para a taxa Selic, né? Então, assim, até 3 anos atrás, a taxa Selic estava 14% ao ano. Ele pensava, olha, vou investir no meu negócio ou vou deixar o dinheiro paradinho aqui e ganhar 14% ao ano? Talvez o melhor era deixar parado e investido. Agora, já tem uma pressão, olha, não está rendendo nada a minha renda fixa, está rendendo muito pouco, vou investir. Então, se tem um desejo, um otimismo aí para o cenário brasileiro de que tenha mais investimento das empresas, que a economia comece a andar um pouco mais, de que passada a reforma da Previdência, que talvez seja um grande ponto aí de atenção nosso, a economia brasileira comece a andar mais e os ativos de risco também consigam andar um pouco mais. Eu gostaria de fazer essa breve pausa e ver se tem alguma pergunta até aqui, porque esses são, eu tentei ser o mais simples possível, mas são alguns pilares que a partir daqui fica mais fácil entender todo o resto do mundo de investimentos. Então, esses pilares são realmente bem importantes. Como essa relação do CDI com Selic, quanto é que eu sei que o CDI vai render em relação ao Selic, como é essa ligação? Legal, Fábio. É o seguinte, a Selic, ela é a taxa que o governo se propõe a pagar para quem empresta dinheiro para ele. E como que a gente empresta dinheiro para o governo? É o título do Tesouro, né? Então, quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica mesmo investe no governo, no título do Tesouro, o governo se propõe a pagar essa taxa Selic. O que significa CDI? CDI é Certificado
de depósito interbancário entre bancos. Os bancos, toda noite, eles fazem um ajuste de caixa entre eles. Alguns ficam positivos, outros negativos, e eles têm que fazer troca entre eles para deixar o caixa zerado. E eles, obviamente, né, cobram uma taxa de juros um dos outros. A taxa parâmetro que eles cobram um dos outros é a Selic. Por isso que a gente fala que o CDI ele tende a ser uma equivalência aí, vamos lá, da taxa Selic. E por isso que a linguagem bancária que acabou passando aí para todo mundo em termos de investimento é sempre esse percentual do CDI. Os bancos, comumente, eles costumavam a abrir para investidores um percentual menor do que os juros que o outro banco pagava. Então, olha, vou te pagar 70% do CDI, 80% do CDI. Então, muitas pessoas que investem em banco recebem um retorno muito baixo. Assim. Por exemplo, a poupança, ela paga 70% do CDI. Então, assim, considerando um cenário onde a taxa Selic possa baixar para 5,5% ao ano, a poupança praticamente não vai pagar nem a inflação. Então, isso está forçando que as pessoas tenham que aprender um pouco mais de investimento. Aquele CDB que está lá no banco que rende 80%, 85% do CDI, está rendendo muito pouco. E aí que é uma das grandes vantagens das corretoras e dessa revolução que a XP está fazendo no mercado, que é, olha, você quer continuar investindo em renda fixa? Ok, você é conservador, mas pelo menos mude para uma renda fixa que vai pagar um pouco mais, sabe? Nesse sentido, é importante eu entender. É por isso que é importante entender o que é CDI, o que é a inflação, o que é a taxa Selic, porque isso, assim, nos afeta diretamente. Eu posso escolher colocar debaixo do tapete essa informação e fazer de conta que é difícil, que eu não quero saber, ou eu vou me informar e vou fazer o melhor que eu posso em relação a isso, né? Legal, o João aqui sempre me ajudando aqui, me esclarecendo melhor aí. Legal, obrigado, João. João, um dicionário para a gente lá. Pô, eu ia falar isso, o João é o cara. Que isso, tem muito que aprender aí. Boa, legal. Bacana, pessoal. Ficou mais alguma dúvida em relação ao relatório Focus? E também é um ponto bem legal. Se vocês quiserem ter acesso a esse relatório Focus, é muito simples. Tá? Vocês podem entrar no site do Banco Central Brasil, tá? E colocar apenas no Google mesmo relatório Focus, e logo abaixo vai ter a opção de você receber esses relatórios semanalmente que o próprio Banco Central envia para vocês por e-mail. Tá? Então, se vocês quiserem saber como é que anda a economia, o que está falando, o que está acontecendo, eu aconselho a todo mundo a realmente cadastrar seu e-mail, e toda segunda-feira vai estar na sua caixa de e-mail o relatório Focus simplificado dessa maneira, e o mais completo que você pode baixar e ter todos os gráficos e análises compostas feitas pelo Banco Central e pelas instituições financeiras. Mas, Douglas, um leigo. Sim. Estou pegando o meu caso, que entendo zero. Estou aqui, inclusive, para aprender alguma coisa, um mínimo para começar. Que bom, que bom. Com esse relatório, eu consigo fazer o quê? Tipo, eu preciso ainda do auxílio, porque eu não conseguiria me guiar com essas informações. Exato. Tá? Isso é um relatório para ter uma base do que está acontecendo fora do nosso mundo, da nossa economia, o que está acontecendo, o que as instituições financeiras estão falando e o que elas estão prevendo, principalmente para o cenário da economia, que vai nos afetar diretamente até no pão que nós vamos comprar na padaria, isso no final do mês. Tá? Mas para os investimentos, tá? De uma maneira muito prática, você saberá qual o produto, qual o segmento que você vai estar olhando. Se é, por exemplo, renda fixa, renda variável, quais produtos eles se afetam diretamente com esses relatórios. Porque tem muitos produtos que são atrelados à inflação futura, a um DI futuro, que nós podemos explicar isso depois numa segunda conversa, para realmente entender e vocês conseguirem se posicionar de uma melhor maneira. Tá? Porque muitos investidores
tem uma função um pouco antiga, de que, por exemplo, pegar um fundo de investimento e olhar a rentabilidade do fundo e achar que naquele fundo ali, naquele momento, se você aplicar hoje, ele vai dar a mesma rentabilidade do passado. Tá? Então, a gente está querendo mudar essa mentalidade dos investimentos em si e não olhar muito para trás, mas o que vai acontecer no futuro para se posicionar hoje. Tá? Então, isso eu acho que é o mais importante. Claro, é importante olhar para trás, entender o que foi feito, como foi feito, mas principalmente olhar para o futuro e ver aonde que é a melhor alocação hoje. Tá? Legal. Luiz Alencar vai falar alguma coisa, porque levantou a mão. Por favor, Luiz. Apertado sem querer. Douglas, tu chegou a ficar com a planilha que a gente montou aí para falar, dar uma visão global aí das possibilidades de investimento? Acho Claro. legal. Aqui. Só fazer uma pergunta para vocês, Amar. Por favor. Bom, a taxa Selic ela é definida pelo governo, certo? Perfeito. E a CDI é definida por quem? Pelo Banco Central ou é um acordo que todos os bancos fazem? É entre os bancos, é a taxa que é negociada entre os bancos. Então, mas eles tendem a seguir a taxa Selic, porque é onde eles conseguem emprestar, é a taxa de juros que eles conseguem pegar, então acaba parametrizando. Por isso que essa taxa de juros que o governo decide, ela é parâmetro para toda a economia, assim. Isso aqui. Em tese, quando a gente fosse pedir dinheiro emprestado, ela teria que seguir como guia também. A grande crítica que se tem hoje, quando se fala de conglomerados financeiros, centralização dos bancos, é que o governo baixa a taxa de juros, mas para o investidor, baixa o investimento. Mas para o tomador de empréstimo, a taxa não está baixando. E isso se fala muito porque não existe concorrência entre bancos, porque são 3, 4 grupos econômicos aí que dominam o mercado. Tá? Essa é uma crítica que está sendo bastante escutada. O próprio Paulo Guedes fala que em outros países tem concorrência e a concorrência é bom para toda a população e que eles querem fomentar. E é por isso que a gente gosta de incentivar, para quem estiver nos escutando também, a buscar melhores opções no mercado financeiro. Ou na XP, ou na Modal, ou na Magnetos, ou em qualquer outra corretora. Tá? Busquem mais opções. Tá? Saiam um pouco do gerente do banco e busquem opções no mercado financeiro, que eu tenho certeza que, independente de qual instituição que você está, espero que vocês estejam melhores do que no banco. Tá? Então, essa é a nossa dica de ouro, assim, que é bem importante. Tá? Fernando, tô com a planilha pronta aqui. A gente agora, se não tiver mais nenhuma dúvida, por favor, antes de eu entrar, a gente vai colocar uma planilha que nós criamos, exemplificando um pouquinho os produtos em si, por grau de risco também, de como que é feita essa divisão dentro do mercado. Pode ser, pessoal? Como é que estão? Tem uma colocação, pode ser rapidinho? Claro, João, por favor. O Fábio comentou, acredito que ele esteja um pouco em dúvida, sobre você olhar o relatório Focus e decidir que investimentos seriam melhor para o caso. Né? Então, por exemplo, se existe uma tendência da taxa de juros estar caindo, é melhor eu pegar, então, um investimento que seja atrelado à inflação? É melhor que eu pegue um investimento pré-fixado? Porque, aparentemente, não valeria a pena pegar anexado ao CDI, porque CDI está com a projeção de cair. Mas entre esses dois, o que seria melhor? Entendeu? Um pouco esse tipo de análise, entendeu? Bacana. João, eu vou abrir a planilha aqui e a gente vai comentar esses tópicos agora mesmo, pode ser? Legal, claro. Valeu. Imagina. Deixa eu entrar aqui. Vamos compartilhar a tela. Vamos ver se fica bom, se vocês clicarem 2 vezes ali, acho que todos conseguem ver, que aqui tem os quadrantes em termos de renda fixa, diversificação e renda variável. Tranquilo? Sim. Mas os dados eu não estou enxergando bem. Tem como dar um zoom? Claro, vamos. Ele acaba, bom, acaba sendo menos relevante. Depois a gente até pode mandar aí a planilha. A gente pensou uma forma de mostrar. Douglas, se tu puder tirar um pouco o zoom, depois a gente dá o zoom. Tá,
a gente pensou uma forma de, sem usar a plataforma da corretora, de conseguir mostrar um mapa global das possibilidades de investimento. Esse foi o nosso intuito, assim. E quando a gente abre um mapa global, a gente tentou dividir em 3 grandes potes. Então, o primeiro pote que está em verde ali é o pote da renda fixa, tá? Que seria o mais conservador de todos. A gente coloca um segundo pote que a gente considera riscos intermediários, que é um pote de diversificação. E um terceiro pote, um pote da renda variável, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. Antes disso, vocês veem que tem uma faixa de risco lá em cima, né? Existe bastante conhecido no mercado, que é o seguinte: quando eu quero um retorno maior, eu também vou correr um risco um pouco maior também. Então, vocês veem que tem o pote verde, amarelo já é um risco intermediário buscando um retorno um pouco maior que a renda fixa, e o vermelho é talvez o maior risco, mas que também busca o maior retorno. Dentro da renda fixa, vale a pena dizer o seguinte: muitas vezes, quanto maior o prazo, também um possível maior retorno. Então, eu quero dizer o seguinte: se eu invisto em algum título de renda fixa que eu possa resgatar a qualquer momento, eventualmente eu vou ter um retorno menor. Se eu faço investimento de renda fixa com prazo determinado para 2, 3, 4 anos, eu assumo que eu vou ter que manter esse valor parado por algum tempo. Muitas vezes a instituição a qual eu estou investindo vai me remunerar um pouco mais por isso. Então, não necessariamente aumenta o meu risco, mas o prazo eu alonguei e por isso eu consigo um retorno maior. Aqui vocês veem que o que mais tem aqui são os de renda fixa, e eu vou comentar brevemente, assim. Fernando, só queria entrar no apanhado, se você puder tocar em relação à reserva de emergência, tá? Que eu acho que é nesse ponto, em relação à renda fixa, que é o modelo mais conservador que a gente recomenda realmente a ter a reserva de emergência. Tá. Então, assim, dado isso que eu falei, né, Douglas? Olha, quanto maior o prazo que eu coloco, maior pode ser o retorno da renda fixa. Então, bom, vamos alongar, vamos colocar tudo para um prazo longo. Só que eu, considerando a minha família, eu como investidor, né, considerando a minha família, as minhas características pessoais, eu posso ter alguns acontecimentos incertos na minha vida. Seja uma urgência médica, alguma questão com meu filho, empréstimo para algum familiar, talvez eu precise de um dinheiro a curto prazo. Então, existe uma regrinha de ouro aí das finanças pessoais que diz o seguinte: olha, você deve ter pelo menos de 3 a 6 vezes o custo mensal da sua vida numa reserva de emergência. Então, o que seria essa reserva de emergência? Seria um valor que eu poderia ter acesso a qualquer momento, né, rapidamente, em um dia, em renda fixa, ou seja, que ele vai estar igual ou maior ao valor que eu investi inicialmente. Então, digamos que eu tenha aí um custo mensal de 7 mil, né? Então, eu preciso necessariamente ter de 21 a 42 mil investido numa reserva de emergência, numa renda fixa, com liquidez, que a gente chama de zero, ou seja, que eu posso resgatar rapidamente. Vamos por partes aqui. Então, assim, eu gosto de dizer, para ficar bem simples, a renda fixa é quando eu empresto dinheiro para alguém. Imagina quando você empresta dinheiro para um amigo e ele fala assim: Fernando, vou lhe pagar tantos por cento ao mês, ou vou lhe pagar quando eu devolver 10%. Isso é uma renda fixa. A renda fixa é quando eu empresto e eu sei a hora que eu emprestei quanto que eu vou receber de volta. No mercado financeiro, de maneira regulada, eu não tenho como emprestar dinheiro pro meu amigo, tá? Eu posso emprestar dinheiro para 3 tipos de instituições diferentes. Eu posso emprestar dinheiro para o governo, via título do Tesouro, né? Tesouro Direto. Eu posso emprestar dinheiro para instituições financeiras, bancárias, né?
que é o que o Douglas está sublinhando aí, e eu posso emprestar dinheiro para corporações, para empresas. Então, são esses 3 instituições que eu posso emprestar. Vamos lá. O que é FGC? FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, os bancos eles se unem para dar mais credibilidade para o sistema financeiro, para o sistema bancário, e eles falam o seguinte: olha, se alguma instituição das nossas quebrar, a gente tem um fundo aqui que garante. Se ela quebrar, a gente paga todo mundo que está investindo nela. Mas garante infinito? Não. Garante, no máximo, R$250 mil por aplicação, por CPF em instituição bancária. Garantidos em até 4 instituições. Então, digamos que eu tenha 1 milhão para investir e eu quero investir em CDBs, LCIs, LCAs. Bom, então coloca 250 mil em cada instituição bancária que eu vou estar assegurado pelo FGC. Legal exemplificar também, aproveitar essa parte de renda fixa, que tem produtos com isenção de imposto de renda e produtos que têm a tributação tradicional de renda fixa, tá? Que ela varia entre 22,5% até 15%, de acordo com o tempo de permanência nos produtos de renda fixa, tá? Então, conforme for o maior tempo que você permanecer, como o Fernando Pisa estava explicando, com mais tempo você permanecer em determinado produto, menor será a tributação que será paga, tá? E melhor, consequentemente, ter os rendimentos dentro dela, tá? Porém, existem produtos com fundo garantidor de crédito e isentos de imposto de renda, tá? Como os LCIs e LCAs, tá? Que são certificados de segmentos imobiliários e de agronegócios, tá? Fernando, quer entrar um pouquinho mais na parte de debêntures? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu tô lendo aqui, o grupo, o pessoal pergunta e já responde super rápido ali, é muito bom. O assunto de renda fixa, a gente poderia estender ele por bastante tempo, tá? Porque ele vai longe. Tem alguns pontos que a gente não pode deixar passar. Quando fala em fundos de renda fixa, basicamente esses fundos de renda fixa eles compram títulos de alguns desses instituições emissoras, ou muitas vezes fundos que compram das 3, que investem em título do governo, de bancos e de empresas privadas. Que mais que é importante? Teve uma pergunta que eu acho que eu vou abordar agora, que é a seguinte: quando eu empresto dinheiro para o meu amigo ou para uma instituição, eu posso emprestar para ele e fazer o seguinte: cara, ó, tu vai me devolver esse dinheiro me pagando a taxa Selic de momento. Isso é o pós-fixado. Ou eu posso fixar com ele: cara, eu vou te emprestar esse dinheiro por 2 anos e tu vai me pagar uma taxa de 8% ao ano. Isso é o pré-fixado. Ou eu também posso fazer um acordo com ele que é: olha, tu vai me pagar todo ano IPCA mais uma taxa, que na verdade é o ganho real. Aquele exemplo que eu fiz de comprar a camisa, né? A camisa está 105 e na verdade a inflação ter sido 113,80, a diferença é o ganho real. Então eu posso investir em renda fixa garantindo o meu ganho real, que é o famoso IPCA+. Acho que foi o Igor que perguntou aqui: olha, então eu posso investir num pré-fixado como reserva de emergência? Na verdade, não, pelo seguinte fator, Igor. O pré-fixado eu pré-fixo por um período. Liquidez. E a reserva de emergência, eu preciso poder acessar ela a qualquer momento. Então, necessariamente, como regra de ouro, digamos assim, a reserva de emergência ela precisa estar num pós-fixado. É o único investimento em renda fixa que eu não corro o risco de poder sair com uma eventual perda. Uma coisa que eu acabo fazendo, assim, entrando nesse método de reserva de emergência, assim, eu também invisto em ações, né? Então, eu deixo um dinheiro no conta, no caso do Nubank, né? Ele fica ali rendendo 100% do CDI
e a liquidez é imediata. E eu estou ganhando mais do que a poupança, tá? O pessoal questionou, mas tem fundo garantidor de crédito ou não? Na verdade, o Nubank, ele pega o teu dinheiro e aplica em títulos do Tesouro. Embora não tenha FGC, ele está aplicando com a garantia de que o governo te dê calote, o que é muito pouco improvável, né? Então, isso foi até uma coisa que falaram na época. Então, tem muita gente, eu inclusive, que usa o Nubank para ter essa liquidez. E tem gente também que usa para fundo de emergência. Você tem liquidez imediata. Exatamente. E é uma boa opção para que realmente quando você tem alguma oportunidade no mercado financeiro em renda variável, na qual o mercado está se encaminhando para esse segmento de renda variável, que a gente vai tocar em uns pontos superficiais nele agora, seja uma proposta de reserva de emergência para investimento. Mas para quem está começando a investir e deseja fomentar essa reserva de emergência inicial, o mais encaminhado é o pós-fixado. Mas o Luiz, ele pontua aí que o Nubank agora tem o fundo garantidor. RDBs. Sim, e a Andressa Simão, ela pergunta se títulos públicos não tem fundo garantidor. Não tem fundo garantidor porque o governo, ele detém o poder geral, vamos dizer assim. Então, é muito difícil o governo te dar calote. Tá? Por isso, justamente, tá? Não teria sentido o governo ter um fundo para garantir ele mesmo. Tá? Então, é mais ou menos essa o racional por trás. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição dos bancos, né? Ela foi criada para dar segurança para os bancos. Em tese, o título do governo é título soberano, assim, então Sim, eu acho que esse é um tipo de preocupação que muita gente tem. Uhum. É como se o FGC fosse o grande guarda-chuva de tudo. Isso não é verdade. O FGC, como eles estão falando, é para as instituições bancárias. Então, no nível de calote e falência, é muito menos provável um governo inteiro falir e dar calote do que uma instituição bancária, né? Exatamente. Então, é isso que tem que estar bem assim, frisado, né? Porque muito se fala realmente sobre o FGC e pouco se fala, por exemplo, sobre os títulos públicos, né? Que eles são bem mais garantidos por questão de probabilidade de calote do que qualquer instituição bancária, mesmo essas grandes que a gente tem hoje. Exato. E nos produtos de renda fixa tem o chamado rating, tá? Que depois a gente pode botar isso numa outra conversa, mas só para deixar bem superficial, existem instituições, empresas que conseguem classificar produtos financeiros em renda fixa. No caso de debêntures, CRIs, CRAs, CDBs, LCI, LCAs, LFs, LCs. Então, são empresas que garantem um rating, onde que eles falam, olha, eu tenho um CDB de um banco nobre, de um banco Safra, de um banco enorme da vida, que ele está AAA. É um rating máximo hoje. Então, a probabilidade daquele produto dar default, que a gente chama, tá, é muito pequena. Aí a gente já teve alguns pontos históricos, o Fernando já passou também, de CDBs e produtos de renda fixa dos bancos quebrarem e de investidores ficarem a ver navios, né? Claro, existe o FGC, mas há uma burocracia por trás. Tá? E às vezes gera um desconforto enorme. E em renda fixa, quais os riscos? Digamos, um país quebrar é muito difícil, né? Exato. Pode pensar na pior economia que tiver no momento, para quebrar um país é difícil, não? Exatamente, é por isso Fábio, que... é legal assim, ó, quanto mais tempo de experiência tu tem no mercado, mais tu vê coisas acontecendo. Então, assim, ó, dentro da renda fixa, já investi em CDB de banco que quebrou. Já tive que testar o FGC funcionando, tá? Felizmente funcionou. Funciona? Funcionou. Demorou quase um mês aí para resgatar, mas funcionou o FGC. Quem viveu aí a fase do governo Collor, ele teve um momento que ele congelou a poupança. Então, o pessoal que tinha dinheiro em banco, em poupança, não conseguiu sacar o dinheiro quando queria, porque o governo decidiu congelar a poupança lá em dado momento. Então, assim, basta ter tempo e experiência no mercado que tu vê que tudo pode acontecer. Tá, isso. E, inclusive... Nesse caso...
inclusive com o mercado de ações, né? A gente vai falar um pouquinho daqui um pouco, mas assim, agora a gente vive um momento bom de ações, assim como a gente viveu um ciclo de 2003 a 2008 muito positivo. Em 2008 veio uma crise forte. Oi? A economia estava ótima entre 2003 e 2008. Exato. Em 2008 veio uma crise forte. O que Mundial. aconteceu? Mesmo que a gente teve 5 anos muito positivos para a Bolsa e teve um ano ruim, a maioria das pessoas acabou perdendo dinheiro na Bolsa. E a gente fala que agora tem uma nova safra de investidores, porque aquela safra de investidores de Bolsa que viveu a crise de 2008 foi tirada fora do mercado. Assim. Aterrorizaram, né? Aterrorizaram. E só para a gente concluir, então, pessoal, aqui tem uma classificação de cima para baixo de grau de risco de renda fixa, tá? Então, emissões bancárias, financeiras, fundos, debêntures, CRIs e CRAs, tá? Só para a gente concluir, então, aqui, depois eu vou passar para vocês, deixar isso no canal de investimentos para vocês entenderem a classificação de risco de cima para baixo, tá? Então, os títulos principais de cima é onde tem o menor risco, e os de baixo de maior risco em renda fixa, tá? Então, vamos um pouquinho rapidamente passar então a diversificação, cenário intermediário e um pouquinho em renda variável para a gente finalizar e o nosso tempo já está quase esgotando, daqui a pouco vão nos mandar embora. E olha que eu me acho prolixo, né? Porque é muito assunto que puxa outro, é fogo. Acho que só faltou aí na renda variável a fundo de ação, né? Uhum. Ali tá fundo imobiliários. É verdade. Aham, nem tinha visto. Legal, então eu vou passar por cima porque eu quero fazer uma síntese com o que eu acho mais importante, tá? Em relação, então, a esse risco intermediário, hoje a gente vê muito crescendo a questão dos fundos imobiliários. Então, é uma forma de se investir em grandes imóveis que a gente não teria acesso individualmente através de um condomínio de cotistas, onde cada um paga uma cota e com essa cota compra grandes empreendimentos. Então, assim como nas ações, aqui também tem segmentos de fundos imobiliários. Então, tem fundos de imobiliários que investem em galpão logístico, tem fundo imobiliário que investe em agências bancárias, tem fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, né, salas comerciais, grandes prédios comerciais e recebem um aluguel. A gente tem um exemplo de um fundo imobiliário essa semana que está fazendo uma oferta pública, que está captando 650 milhões de reais para comprar 3 shopping centers. Então, 2 na região da Grande São Paulo, né, em Osasco e Cotia, e outro em Maceió, onde ele vai captar esse dinheiro dos investidores, vai comprar esses 3 shoppings. Esses 3 shoppings já estão operacionais, já estão com capacidade de ocupação acima de 95%, e já tem uma renda estimada aí desses aluguéis em torno de 7,5% ao ano. Então, isso faz com que os cotistas tenham essa renda isenta de imposto de renda, e quando tu compara aí com a renda fixa, com a taxa Selic, de novo, se torna atrativo. Então, os fundos imobiliários eles ganham bastante destaque nesse cenário de queda de taxa de juros. A gente tem os fundos multimercados, que eles são fundos que buscam agir ativamente no mercado, comprando títulos de juros, de dívidas, ações, buscando fazer proteção ao longo do caminho, e por aí vai. Assim, o mercado é fértil aqui em ter instrumentos financeiros. Tá, só pontuando, tá? Depois, pessoal, quem tiver alguma dúvida em relação, por exemplo, a essa abertura desse fundo imobiliário, eu posso depois passar isso também no canal, me chamem lá e eu passo isso para vocês, tá? Não tem problema, tá? Eu vou conseguir auxiliar o que vocês precisarem, tá? Então é bem tranquilo, a gente sempre tenta disponibilizar essas oportunidades também de mercado, tanto para quem tem na conta na XP ou para quem tem em outras instituições financeiras também, tá? Legal. Ó, o Luiz completou assim, ó, eu tenho um pouco de HGLG. Inclusive, o HGLG ele está fazendo uma nova oferta que quem vai entrar aí até o final do mês, 5 o quê, João? É a quinta oferta.
Quem entrar aí até o final do mês vai ter um preço de desconto aí, quem estiver entrando nessa nova oferta aí. Para vocês terem uma ideia, eles já fizeram 4 ofertas públicas, né? Essa é a 5ª. Né? Então, parece que está dando muito certo, né? Parece. Exatamente. E é uma grande gestora que está aí já no mercado, consolidada há muito tempo. Então, é bem legal observar essas oportunidades com a taxa de juros baixa, tá, pessoal? Galera, eu prometo que eu estou indo para a síntese agora, tá? A renda variável, na verdade, eu comecei falando da renda fixa, que é quando eu empresto dinheiro para o meu amigo. A renda variável é quando eu me torno sócio dele em algum empreendimento. Então, eu não tenho garantia de retorno e é importante que quando eu vou ser sócio desse meu amigo, eu entenda qual é o empreendimento dele, qual é a empresa dele, se a empresa dele tem track record, ou seja, se vem dando lucro, então se ela tem uma projeção de continuar dando lucro. E é isso. Quando eu compro ali uma sigla, 4 letras e um número, eu estou me tornando sócio de uma empresa. Então, é importante a gente entender qual empresa eu estou comprando, de qual setor, se tem um histórico de lucros, boa pagadora de dividendos, qual a projeção dela daqui para frente. Então, por isso que é o mais arriscado, porque é o que eu estou me tornando sócio, ao mesmo tempo é também onde eu tenho o maior potencial de ganho. E indo para a síntese, que é o que eu entendo como mais importante, assim, é muito importante a gente definir uma estratégia. Alguém comentou ali agora, eu não estou com o chat aberto, me desculpa, mas assim, olha, para um perfil conservador, o que eu faço? A gente busca, assim, nas nossas relações aqui com investidores, 2 pilares essenciais. Um é a gente entender o que está acontecendo no mercado, qual é o panorama de mercado. E o segundo pilar é entender as características individuais de cada investidor. Então, entender qual é o momento da vida que se encontra, qual é a profissão, qual é a idade, quais são os objetivos, quais são as experiências prévias que já teve com o investimento, porque tudo isso conta. Um exemplo rápido, assim, a gente tem investidores aqui que são servidores públicos federais, que quando se aposentarem já tem um salário integral pré-definido. Então, não tem uma preocupação tão grande com a aposentadoria. Por outro lado, empresários têm uma preocupação, olha, preciso juntar uma grana legal, porque quando me aposentar eu vou depender dessa grana, eu não vou ter uma aposentadoria boa para me sustentar. Então, cada pessoa com cada história de vida, com cada família tem objetivos diferentes, tem perfil de risco diferente, tem prazo de retorno que deseja diferente, e isso a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma estratégia. Quando eu falo em montar estratégia, basicamente é definir qual percentual que eu vou colocar em cada um desses potes, do pote de renda fixa, do pote de diversificação, do pote de renda variável. E agora eu acho que eu vou encerrando a minha parte aqui com uma simples analogia, que é o seguinte: digamos que eu defina, eu vou colocar números simples, que a minha estratégia é 50% renda fixa, 50% renda variável, certo? Defini, coloquei lá 50% em cada um desses potes. Digamos que passe agora a reforma da Previdência, o Brasil já engata uma reforma tributária, a economia engata, começa a crescer, começa tudo a dar certo. O que vai acontecer? O mercado de ações vai se valorizar. A minha carteira, na verdade, as ações vão se valorizar mais do que os títulos de renda fixa. Então, talvez a minha carteira entre num desnível. Ela vai ficar 60% renda variável, 40% renda fixa. Se esse cenário otimista acontecer e as ações começarem a subir, o que vocês acham que a grande maioria das pessoas vai estar fazendo quando vão estar escutando aí nas ruas que as ações estão subindo e que o Brasil está crescendo? Eu vou responder porque não pode todo mundo falar, né? Ô, João, fala aí para nós, João. O que a maioria das pessoas vai estar fazendo? Então, vai acontecer que nem na época a tia do café estava me perguntando se podia comprar ação do Eike Batista. Eu, pá! É isso aí. A hora que as ações estão subindo é a hora que as pessoas começam a ouvir falar e é a hora que o efeito manada começa a comprar.
Só que, se eu tenho a estratégia de fazer 50-50, quando a minha carteira desregular para 60% ações, 40% renda fixa, é o momento de eu vender um pouquinho de ações e balancear, fazer 50-50. Eu vou estar indo contra o efeito manada, é contra-emocional até o que eu vou estar fazendo, porque a vontade do ser humano é o seguinte, cara, estou ganhando pouco, eu podia estar 100% em ações. Mas não, é a hora de vender um pouquinho de ações e fazer 50-50. E a maioria das pessoas vai estar fazendo o contrário. Agora eu vou dar o exemplo inverso, tá? Fiz lá a minha carteira, 50% renda variável, 50% ações. Começa a dar ruído, o Bolsonaro começa a usar o Twitter como uma metralhadora, começa a dar ruído, não aprova reforma da Previdência, crise mundial, a guerra Estados Unidos e China lá por tarifa, gera uma deflação, crise mundial. As minhas ações, que são os ativos mais suscetíveis a risco, desvalorizam. O que acontece? Vai ficar 60% da minha carteira renda fixa, 40% ações. O que a maioria das pessoas vai estar fazendo nesse cenário de pessimismo, de crise? Vendendo que nem os loucos. Vendendo que nem um louco, porque ninguém suporta perder, ninguém gosta de ver perdendo, prefere sair fora. Só que aqui, de novo, se eu tiver estratégia, se eu seguir a minha estratégia e for contra o efeito manada, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou comprar um pouquinho de ações. Então, eu vou estar indo contra a maré, mas eu vou estar reequilibrando a minha carteira e eu vou estar comprando as ações quando elas estiverem num preço bem descontado, mais baixo, um preço descontado. E é isso que faz diferença a longo prazo. Nós que já vimos aí momentos de euforia, momentos de crise, a gente vê o quão importante é começar a relação com os investidores, mostrando primeiro a base da economia, mas principalmente definindo junto com cada um, conforme o seu perfil, definindo percentual em cada uma dessas classes de ativos e fazendo um acompanhamento a médio e longo prazo para conseguir ter estratégia. E por isso que eu acho que o Douglas aí com essa questão da neurociência, do neuromarketing, ele acaba tendo uma vantagem muito grande aí no acompanhamento, porque parte dos acertos, digamos assim, na carteira inicial, talvez os economistas ajudem, mas boa parte para evitar os erros no meio do caminho é muito emocional e ter esse controle, essa estratégia é fundamental. A gente vê esse jogo de emoções muito na flor da pele. Principalmente agora que o Luiz tocou, tá? Que até foi feita essa pergunta, será que 100 mil pontos é bolha? Então, há diversos analistas, há diversos economistas falando A, falando B, falando C. Tá? Mas no final, tá, pessoal, eu acho que isso é muito mais um jogo de emoções entre investidor, mercado, ou se vocês tiverem a sorte de ter um assessor ao seu lado também. Tá? Então, é isso que eu levo em consideração. Por isso que com os meus clientes a gente sempre tenta buscar, bom, você está otimista com o mercado? Não estou. Então tá, então vamos definir uma estratégia, como o Fernando falou, de se proteger ou de buscar em outros cenários algum produto e tentar, principalmente, não tornar o investidor flexível ao mercado, mas sim o mercado flexível ao investidor. Porque se nós conseguirmos isso, e essa nossa teoria ela é mais baseada nisso, se a gente conseguir fazer isso, independente de cenário econômico, político, você vai estar ganhando e você vai estar seguro com isso. Você vai estar satisfeito com os seus resultados. Tá? Então isso é muito mais um jogo mental e é por isso que eu aconselho sempre a vocês, independente de instituição que vocês estejam, ter esse diálogo com alguém de conhecimento mais avançado no mercado e que vocês consigam tirar suas dúvidas, trazer mais transparência, trazer mais clareza e vamos sair dessa idade das trevas da economia e do mercado financeiro e vamos trazer mais clareza aí, porque eu acho que é bem importante democratizar esse nosso conhecimento. Esse é o nosso papel, tá? E de uma maneira bem rápida para nós finalizarmos, eu só vou compartilhar um pouquinho sobre o que nós entendemos dentro da Avel. Tá? Então, hoje nós formamos um grupo de pessoas que ajudamos outras pessoas
a investirem melhor. Tá? Então a gente tenta entender, a gente conversa, tenta entender o cenário, como é que é o funcionamento, qual que é a sua projeção em termos pessoal e profissional. A gente busca planejar juntos, sempre a 4 mãos, nunca de uma maneira sobreposta ao investidor, sempre lateral. Juntos nós buscamos entender o que está acontecendo no cenário e com isso a gente acreditar qual que é o melhor caminho a percorrer. Tá? A gente primeiramente busca orientar e trazer oportunidades por nós termos mais conhecimento e mais informação rápida de mercado. Então a gente realmente tenta se antecipar, fazer uma assessoria preventiva, fazer uma analogia com a medicina, em vez de a gente sempre buscar correção, sempre cuidar quando está lesionado, vamos precaver, vamos criar uma cancha, vamos fazer um bom exercício para que vocês sempre possam estar à frente do mercado e colocar isso em ação, tá? Juntos com o plano de investimentos e sempre fazer esse acompanhamento. Por isso que nós gostamos de fazer sempre um trabalho a longo prazo, nunca a curto prazo. Tá? Então, sempre a gente busca isso. Tá? Então, a gente faz essa vantagem de ser digital, a gente consegue flexibilizar. Então, é difícil você encontrar o teu gerente de banco às 9 horas da noite conversando como nós estamos. Então, a gente sempre quer trazer mais sofisticação e mais flexibilidade ao mercado. Tá? E é mais ou menos isso, pessoal. Eu quero agradecer pela presença de todos vocês, de quem participou na live, quem vai ver isso no vídeo, e eu quero me dispor de uma maneira totalmente imparcial a responder qualquer questionamento de vocês ali no chat da Impulso, e estou aí com o propósito de ajudar, tanto eu, quanto o Fernando, quanto a Ável, quanto a XP também. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento aí para nós finalizarmos. Eu tenho uma última. Digamos que agora eu tenho interesse de investir uma porcentagem do meu salário. Qual é o processo para chegar na Ável, por exemplo, e falar, olha, eu tenho isso, como é essa transferência de valores, como é que acontece, como são as taxas de administração, como esse tipo de coisa? Bacana, tá? Todo cliente dentro da XP, ele tem direito a ter um escritório, um assessor de investimentos personalizado, particular, tá? Daí essa escolha é muito pessoal sua, você que deve escolher, nunca deve ser posta a você, tá? Hoje existem diversos escritórios e agentes autônomos como a gente, no Brasil hoje nós somos mais de 5.000. Tem modelos de escritórios de presença física que você vai no escritório conversar com eles. Tem o nosso modelo que é referência hoje no mercado. Tá? E como que é feito isso? Você abrindo a conta na XP, automaticamente você já tem a disponibilidade de ter um assessor. Você não tem custo adicional nenhum. Você não paga nenhuma taxa de administração sobreposta ao valor. E a gente sempre deixa isso de uma maneira muito transparente. O que você abriu ali, o que as taxas estão dentro da XP, que é a taxa zero de custódia, a taxa zero para investir em fundos imobiliários, taxa zero para investir em renda fixa, você só paga a taxa de corretagem de ações ou derivativos, tá? Você já tem direito a ter essa assessoria, a ter essa pessoa trabalhando junto com você, tá? E daí, claro, eu sei apenas da XP, tem outras instituições financeiras que talvez tenham algum modelo mais parecido, daí o Luiz acho que pode comentar como que é feito ali dentro da... Qual corretor que você faz assessoria, Luiz? Monetos. Da Monetos. Tá. Isso. É para falar? Se você quiser compartilhar a tua experiência, eu acho que vai ser bem válida, porque a gente quer trazer sempre essas opções para vocês. No caso da Monetos é legal assim que você tem o controle de quanto você quer investir em renda variável, renda fixa. Foi essa semana passada, me falha a memória, eles lançaram até um outro produto, onde você pode definir as porcentagens de qual fundo você quer colocar, dar um pouquinho mais de controle. A sacada da consultoria que a gente estava falando é uma parceria que tem entre a Impulso e a Monetos, daí tem
uma sessão lá de 30 minutos de consultoria. Mas na Monetas atualmente eu estou só investindo mesmo. Já coloquei 40-60, não coloquei 50-50, mas dá para ver assim os resultados, né? Não, legal. Bacana. A Andressa mandou uma mensagem muito boa, que ela tem conta na XP e aguardando um assessor procurar. Olha que interessante. Isso é muito importante, porque hoje nós somos mais ou menos em torno de quase chegando a 5.000 assessores, tá? No Brasil, da XP. Porém, nós temos mais de 1 milhão e 200 clientes ativos. Então, realmente é muito difícil nós conseguirmos acompanhar. E, Andressa, se você me permitir, eu quero conversar com você depois, no particular, a gente tenta entender a sua situação e com certeza a gente pode te ajudar, tá bom? Beleza, Arthur. Quinta emissão do HGLG, como fazer para investir? Acho que para nós não nos estendermos mais, tá? Me chama também e eu te explico os fatores por trás dessa emissão, quais são os valores mínimos para investir nessa emissão e qual é o preço de entrada e qual é o preço que está sendo negociado atualmente no mercado, tá? Me procura e com certeza vou conseguir te ajudar e te esclarecer melhor, principalmente quais instituições financeiras estão fazendo essa distribuição dessa quinta emissão, que não é qualquer corretor e não é qualquer banco, tá? Mas pode ter certeza. Mais algum, pessoal? É hora de comprar BTC? Não! Nunca! Olha, é por sua conta e risco, posso dizer. Usa aquele tapa-ouvido. Não! Tem diferença aí, pessoal, mas é legal, tá? Gente, eu queria agradecer ao Douglas, ao João, ao Fernando, que se prontificaram a estar aqui apoiando a gente. Queria agradecer também quem compareceu. O canal que o pessoal cita a todo momento, eu vou mandar já no chat aí, é o canal lá dentro de nossa comunidade. Então, o canal Investimentos, você chega lá, você pergunta qualquer coisa, as pessoas te respondem numa prontidão. O Douglas está lá, quando o Douglas não está, está o João lá. Então, tu vai tirar tua dúvida, com certeza, no canal Investimento. Com certeza a gente vai conseguir te ajudar, sim, bastante, tá? E trazer mais clareza. Eu vou me propor também, a Thaís, por favor, logo em seguida eu vou te mandar os 3 links das palestras da Expert 2019, que o pessoal vai gostar muito de entender como que foi esse evento e como a XP está proporcionando aí para o mercado essa interatividade. Show. Esse evento foi grande, né? Assim, tipo, eu sigo vários perfis assim de influenciadores nessa área e a galera, tipo, o evento já rolou, mas até hoje a galera tá falando do evento, né? Então deve ter sido legal, quem sabe um dia. Então, pessoal, vale muito a pena dar um pulo lá na comunidade. Acho que você tá lembrando que todos os meetups aqui da Impulso são sugeridos pela comunidade, feitos pela comunidade. Então, esse formato que a gente faz aqui é para estar incentivando as perguntas, incentivando as participações. A gente está aqui como facilitador. A gente traz as pessoas conhecedoras e o papel nosso é estar compartilhando conhecimento. Legal, que bom. E então, com certeza, vai ser muito, muito bom aí compartilhar com vocês mais conhecimento. Espero que essa conversa dobre e triplique aí, que a gente possa entrar mais em assuntos mais detalhados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gente, eu agradeço a todos. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa Obrigado, noite. Obrigada. pessoal.